a gravação aqui. Ok. Vamos lá. Primeiro exercício, gente. No dia 15/1/2020, Zé das Couves foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio previsto no artigo 121, quando colocou fogo na vítima. Como juiz da execução penal, a partir de quando, preenchidos os critérios subjetivos, Zé das Couves terá direito à progressão para o regime semiaberto e à liberdade condicional. Bom, primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte. Vocês precisam, para resolver esses exercícios, estar com 3 leis aí abertas. Então, quem vai abrir na internet, pode abrir aí Código Penal, só escrever Código Penal Planalto, né, que é a Lei 2848. Você tem que abrir a Lei dos Crimes Hediondos, 7210. Você tem que abrir a LEP, a Lei de Execuções Penais, né, 8012, perdão, a Lei de Execuções Penais 3689. A LEP, que é a 7210, e crimes hediondos 8072. Então, as 4 leis. Então, você pode escrever aí, não precisa escrever o número da lei, você pode escrever aí, Código Penal, /Planalto, vai aparecer, você abre uma outra aba aí, Lei 7210, ou Lei dos Crimes, LEP, 7210, ou mais uma, Lei dos Crimes... Vai lá, pode falar. Essa atividade era para enviar no e-mail, é? Não, é para a gente resolver em sala. Eu vou mandar para vocês na quarta-feira ou quinta, uma que essa sim vai ter que me responder, que vai ser o trabalho, tá? Essa é só para a gente fazer junto. Então, gente, sempre para resolver essas coisas de progressão de regime... Espera aí rapidinho. Só tirar isso aqui daqui, porque... Oh, meu Deus. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Para resolver progressão de regime, você sempre tem que estar abertos com a Lei de Crime Hediondo, Código Penal, LEP, só os 3. Lei de Crime Hediondo, Código Penal e LEP. Professor, qual é o número da lei de crimes hediondos? A Lei de Crimes Hediondos? Isso. É a Lei 8072, de 1990. Qual é a segunda aí, professor? 72, 70? 7210, que é a LEP, Lei de Execução Penal. LEP, Lei de Execução Penal, Lei 7.210, 7210. Crimes hediondos, 8072, e o Código Penal 2848. Bom, vamos lá. A primeira coisa para a gente resolver isso aqui, eu pus para vocês. É assim, ó. Primeira coisa que você tem que observar, o roteiro é esse. Fatos para cá. A gente viu que, apesar da Lei de Crimes Hediondos ser de 1990, foi considerado inconstitucional o artigo que falava que a progressão do regime, não existiria progressão de regime. Então, todo mundo voltou para o regime geral, o que seria 1/6 a progressão. Depois, em 2007, aí sim foi modificada a Lei dos Crimes Hediondos, e aí ficou o quê? 2/5 para réu primário, 3/5 para reincidente, e os demais crimes 1/6. Assim ficou. Agora, a partir de 23/1/2020, nós temos toda aquela tabelinha do artigo 112. 16%, 20%, 25% e 30%. Crimes comuns, que era o antigo 1/6. 40% e 50%, que era o antigo 2/5. E 60%, 70%, que era o antigo 3/5. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é olhar a teoria da atividade. Quando aconteceu o crime, ação ou omissão. Nosso primeiro exemplo, no dia 15/1/2020, Zé das Couves foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio, né? Então, como a gente só tem essa data aqui foi a data do crime. Ok. 15/1/2020. Gente, onde se encaixa isso aí? 15/1/2020. Nós temos 3 datas. É antes de 28 de março de 2007, é depois de 29 de março de 2007, é antes de 23/1/2020 ou é depois de 23/1/2020? Depois de 29 de março de 2007. Então, nosso primeiro exemplo, vou colocar aqui, ver se vocês ficam em vermelho aí para vocês. É isso aqui, não é? Porque essa aqui não pega lá, porque essa aqui começou 23/1, o nosso caso foi 15/1. Então, é essa aqui, não é isso? Ok. O que vai reger, então, o nosso primeiro exercício é 2/5 para réu primário, 3/5 para reincidente e 1/6 os demais.
Primeira coisa que a gente tem que ver. A gente sempre tem que observar esse 1/8 aqui. Eu vou até passar ele para baixo. A gente sempre tem que observar esse 1/8. O que é esse 1/8? E eu gravei aquele vídeo para vocês. Mães, tá? Que têm filhos, crianças, amamentando, ou portadora de deficiência. Quando é portadora de deficiência, estende para pai ou para mãe. Então, se ela cumprir os requisitos da lei, ela ou ele vão progredir de regime com o 1/8 da pena. Mas no texto não falou em nenhum momento que era mãe ou pai de alguém portador com deficiência. Então, você exclui isso aqui. Você só vai prestar atenção nisso aqui quando o professor colocar no texto, né? Pai responsável por criança com deficiência, ou mãe responsável por criança com deficiência. Aí sim você vai se preocupar com isso. Se não colocou, esquece esse 1/8 aqui, né? Se o professor colocou mãe responsável por criança com deficiência, perdão, você vai fazer? Você vai na Lei 13.784, artigo 3º, parágrafo 3º, e você vai olhar os requisitos. E você vai ver se a mãe, do nosso caso, se encaixa. Se ela se encaixar, você pode dar a progressão com o 1/8 da pena. Ou o pai se encaixa. Como o professor não disse nada de criança com deficiência, ou de criança e tal, de ser a mãe, a única provedora do lar, essas coisas todas, esquece esse 1/8. Vamos para essas 3 regras que nós temos. E aí nós achamos que o nosso primeiro caso, como foi praticado em 15/1/2020, se encaixa aqui, ó, aos fatos praticados depois de 29 de março de 2007, mas antes de 23/1/2020. Perfeito. Primeira coisa que nós vamos olhar, o crime praticado é hediondo ou não? Então, vocês vão abrir Lei 80.72, crimes hediondos. Onde que estão? No primeiro artigo. O primeiro artigo diz quais todos os crimes são hediondos, tá? E depois os equiparados. Então, eu queria pedir para alguém que estivesse com ela aberto aí para mim, que lesse o artigo 1º, inciso 1, por favor. Lei 80.72, artigo 1º, inciso 1, por favor. Quem puder ler para a gente. Aqui, inciso 1º, professor. Homicídio, artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E homicídio qualificado, do artigo 121, inciso 2. É esse? Perfeito. Então, qual que é o final? Então, gente, o artigo 1º do Código de Crimes, da Lei de Crimes Hediondos, ela vai falar quais crimes, porque assim, muita gente confunde isso. Não existe, gente, os crimes que são hediondos, tá? Existem os crimes normais do Código Penal que são considerados hediondos, tá? Então, os crimes que estão aqui são os crimes que estão no Código Penal ou em outras leis. E esses crimes são elevados à categoria de hediondo. Então, no inciso 1º, que leu, acho que foi o Agamenon pra gente, leu que o homicídio, tá? Quando é praticado em atividade de grupo de extermínio. Nosso caso aqui fala que é atividade de grupo de extermínio, gente? Não. Vamos lá. Tá no texto aí, né? Tá na frente de vocês. Não. Ok. O nosso caso fala... beleza. Então não é. Mas também fala homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá pro Código Penal. Código Penal, artigo 121. Então, lê para mim aí, por favor, quem puder, o artigo 121 e já vai direto para o parágrafo 2º. Vamos lá? Quem pode ler para a gente? Artigo 121. Artigo 121, parágrafo... Primeiro lê o 121 para a gente, depois é o parágrafo 2º. Homicídio simples, artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ok. Mas isso a gente viu que não é hediondo, porque não falou ali do simples, né? Agora vem parágrafo 2º, né, professor? Fala que é o parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Então, lê pra gente. Então, quer dizer que todos esses aí que ele vai ler agora são qualificados. São hediondos. Vamos lá. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Peraí. Esse foi o caso do nosso exemplo, gente? No nosso caso, foi mediante paga ou promessa de recompensa? Não.
Ah, ok, pode continuar. Inciso segundo, por motivo fútil. Foi? Também não. Ok. Inciso terceiro, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Foi? Sim. Pronto. Acabou. Achamos que o crime que nós estamos tratando aqui é um crime hediondo. Porque ele matou com emprego de fogo. Então a gente já pode escrever aqui, ó. Hediondo. Vermelho aqui, hediondo. Ok. Vamos continuar. Então não tem mais nada, a gente não tem mais informação nenhuma. A única informação que a gente tem é como juiz da execução penal, a partir de quando, preenchidos os critérios subjetivos, Zé das Couves terá direito para progressão de regime para o semiaberto e a liberdade condicional. E aí, gente, como que a gente faz agora? Quem vai dar ideias para a gente? Só fechar isso aqui, porque eu tenho minha tela aqui. Vamos lá. Então, nós já descobrimos que nós estamos tratando de um crime hediondo. E nós já descobrimos em qual lei que ele encaixa. Ele encaixa da lei de 2007, 2/5, 3/5 ou 1/6 para crime comum. Não é crime comum, né? Vamos voltar lá. Então, não é crime comum, porque é hediondo. Então, a gente exclui 1/6. Fala que ele é reincidente? Em algum momento nessa primeira questão que eu dei para vocês, fala alguma coisa de reincidência? Não. Não. Se não fala de reincidência, gente, o que nós vamos fazer? Ó? Crime hediondo, 2/5 réu primário. Só isso aqui, ó. Perfeito? Alguma dúvida até aí de como fazer? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Gente, então nós vamos usar aqui, nós já vimos os 2/5 da pena para progressão. Vocês podem escolher fazer por 2/5 ou escolher fazer 40%, porque eu já disse para vocês que 2/5 e 40% é a mesma coisa. Pode escolher qualquer um dos dois. O resultado é o mesmo, tá? Então vamos lá. Pena dele, de 15 anos. Quanto que é 2/5 de 15? Como que eu faço isso, professor? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? 15. 6 anos. Exatamente. Dividido por 5 vezes 2. 6 anos. E se você pegar 40%, fazer aquele cálculo de divisão, divide por 10 e multiplica por 4 aqui, os 15 anos, você vai ter 40% de 15 anos, você vai ter também 6 anos. O cálculo vocês podem fazer como vocês acharem melhor. O resultado é esse, 6 anos. Então aqui nós temos progressão de regime. Quando ele cumprir 6 anos da pena, ele vai ter direito à progressão de regime. Tá? Agora vamos para liberdade condicional. Vamos abrir no artigo 83 do Código Penal, que é onde está a liberdade condicional. Meu Deus. É onde está a liberdade condicional. Vamos lá. Então, eu já falei com vocês que ele cumpre os requisitos subjetivos. Então, nós não vamos preocupar, vamos preocupar com os requisitos objetivos. Então, vamos lá. Cumprido, inciso 1º, mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Poderia ser esse. Ele não é reincidente em crime doloso. Mas vamos continuar. 2, cumprido metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Ok. Agora vamos lá para o inciso 5º. Cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo. Ó, esse é o nosso caso. Prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Tá? Esse caso aqui é o nosso caso específico. Ok? Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo. E os outros aqui são os equiparados. Então, quanto que ele tem que cumprir da pena, gente, para ele ter direito... Ó, inciso 5º do artigo 83. Quanto que ele tem que cumprir da pena, isso está no slide de vocês da última aula, para ter direito ao livramento condicional, 2/3 da pena. É isso? Então, livramento condicional. 15 anos que ele foi condenado, 2/3 da pena. Mesma coisa. Você divide pelo de baixo, divide por 3, multiplica por 2. 10 anos.
Então, gente, o que vocês têm que entender? Olha como é simples de fazer. O que vocês têm que entender? Que são duas coisas que correm separado e, ao mesmo tempo, juntas enquanto a pena está fluindo. Ele vai ter a progressão de regime dele em 6 anos. E em 10 anos ele vai ter liberdade condicional. O que isso quer dizer, gente? Que enquanto ele estiver provavelmente no regime semi-aberto, vai chegar a liberdade condicional dele. Uma coisa não interfere na outra. Ele ter progredido de regime não para a contagem da liberdade condicional dele. Então, como que funciona? Com 6 anos de cumprimento de pena, ele tem direito à liberdade condicional. Ele tem direito à progressão de regime. Ok. Com 10 anos de cumprimento de pena, ele tem direito à liberdade condicional, independente do regime que ele estiver. Ele pode estar no semiaberto, no fechado ou no aberto. Não muda. São duas coisas separadas. Tá? Alguma dúvida nesse primeiro aqui? Bem tranquilo. Lembrando, não será assim as questões de prova. Eu vou mostrar aqui hoje como serão as questões de prova. Não terão cálculo. Eu vou retirar o cálculo para vocês. Mas nós vamos entender. Alguma dúvida no primeiro exercício? Da minha parte, não, professor. Então, vamos embora. 2. No dia 15/3 de 2020, Zé das Couves foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de epidemia previsto no artigo 267, quando ao propagar germes patogênicos causou a morte de uma pessoa. Antes disso, Zé das Couves havia sido condenado pelo crime de roubo, quando manteve a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Como juiz da execução penal, a partir de quando, preenchidos os critérios subjetivos, Zé das Couves terá direito à progressão de regime semiaberto e à liberdade condicional, sabendo que Zé das Couves tentou fugir da prisão após cumprir 2 anos de pena. Bora trabalhar. Primeira coisa, quando que se deu o fato, gente? 15/3. 15/3. Vamos subir para nossa tabelinha. 15/3 de 2020, não é isso? 15/3 de 2020. Ok. Onde que se encaixa esse fato? 1, 2 ou 3 aqui? 3. 3. Exatamente. 15/3 de 2020 já pega a lei nova. Esse. Ótimo. Ok, vamos lá. Então vamos calcular. Nós vamos então usar esse aqui. Exclui os outros todos e vamos usar esse aqui, né? Vamos lá. Então a gente já viu que a gente está usando a lei nova. Agora o que a gente tem que saber? Se o crime é hediondo ou não. Então nós vamos na lei de crimes hediondos, de novo, artigo 1, né? E nós vamos procurar se a epidemia prevista no artigo 267 está lá. Então vou pedir para quem está lendo ir lá na lei de crimes hediondos, 8072, artigo 1º, inciso 7º, por favor. Inciso 7º. Epidemia com resultado morte. Artigo 267, parágrafo 1º. E aí? Crime hediondo ou não? Sim. Então, hediondo. Agora, ele cometeu um outro crime. Ele é reincidente. Agora, eu não quis colocar aquelas regrinhas, eu poderia colocar, tá, gente? Mas eu não quis colocar aquelas regrinhas de reincidência, pra vocês terem que trabalhar nisso por enquanto, de 5 anos após a extinção da pena, ainda é reincidente, desde a época da trânsito em julgado. Eu só pus de cara que ele cometeu outro crime, para ficar mais fácil o nosso cálculo aqui. Bom, agora a gente tem que olhar se ele é reincidente em crime hediondo ou se ele é só um reincidente comum. Vamos lá. Antes disso, Zé das Couves havia sido condenado pelo crime de roubo, quando manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Vamos de novo, Lei 8072. Vamos para o artigo 1º, inciso 2, a linha A. Alguém lê para mim. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º. É que você não leu o inciso 2, mas o inciso 2 fala roubo, circunstanciado. Ah, é verdade. Desculpa. Perfeito. Então, hediondo também, certo? Então, o nosso Zé das Couves aqui, ele é reincidente em crime hediondo. Reincidente em crime hediondo. Como juiz de execução penal, a partir de quando, preenchidos os critérios subjetivos, Zé das Couves terá o direito à progressão para o regime semiaberto e à liberdade condicional, sabendo que Zé das Couves tentou fugir da prisão após cumprir 2 anos de pena. Gente, fugir da prisão é falta grave? Sim. E tentar fugir é falta grave? Também, né? Isso, a tentativa não muda nada para a falta grave. Tanto a falta grave do artigo 50 quanto as tentativas funcionam do mesmo jeito. Ok.
Então, vamos primeiro olhar a porcentagem dele. Como a gente já viu que a gente está na nova lei, a gente tem que ir lá na LEP, artigo 112 da LEP. Todo mundo lá na LEP, 7210. Lei 7210, LEP, Lei de Execuções Penais. O que a gente... Gente, a LEP, ela nada mais é do que uma porcentagem de progressão de regime. Ficou muito simples de entender. 16% crime de réu primário sem violência ou grave ameaça. 20% reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. 25% primário em crime com violência ou grave ameaça. 30% reincidente em crime com violência ou grave ameaça. É isso. Então, 16, 20, 25 e 30 que tem aí na LEP, inciso 1, 2, 3 e 4, é o antigo 1/6. Você vai, se você já descobriu que seu crime é hediondo, você pula esses 4 primeiros. Você vai lá para os 4 últimos. Você vai para o 40, 50, 60 ou 70. Se o crime não foi hediondo, gente, você só pode considerar os 4 primeiros. 16, 20, 25 ou 30. Se você já descobriu que o crime é hediondo, esquece os 4 primeiros. Não pode usar eles. Tem que usar os de baixo. Então, vamos ver qual que enquadra no nosso crime aqui. 5. Vamos lá. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e se for primário. No nosso caso, ele é primário, gente? Não. Reincidente. Então, tá, vamos lá. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário. É o nosso caso? Não. Então, esquece os 50%. A gente sabe que a letra B e a letra C é comandar milícia, essas coisas assim. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. É o nosso caso? Esse aí. É o nosso caso. Mas lembra do princípio da especialidade? Será que não tem nada mais específico? Vamos para o 8. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Nosso caso da epidemia teve resultado morte? Teve. Então, qual que a gente aplica? 70%. 70%. Então, neste nosso caso 2, a progressão de regime será, conforme a LEP, artigo 112 da LEP, com 70% de cumprimento da pena. Então, 20 anos, gente. 70% de 20 anos. Se vocês jogarem no Google, tá? Só se vocês jogarem desse jeito aí, ó, 70% de 20 anos, ele vai te dar, ó, 14 anos. Né? Se vocês quiserem fazer o cálculo de dividir por 10 lá e multiplicar por 7, dá também. Tá? Então, você pode dividir por 10 e multiplicar por 7. Sempre para fazer porcentagem, você faz isso. Ou você joga lá no Google e fica mais fácil, né? Mas se estiver fazendo uma prova em sala, só com a calculadora não tiver Google, você divide por 10 e multiplica por 7, nesse caso. Né? Se fosse 80, divide por 10 e multiplica por 8. 50, divide por 10 e multiplica por 5. É muito fácil fazer porcentagem. 14 anos. Então, vocês concordam que com 14 anos ele vai ter progressão de regime? É isso? Alguém discorda, gente? Não, professor. Assim, o enunciado ainda tem essa tentativa de fuga, né? Então, e aí? Isso vai alterar alguma coisa aqui agora pra gente? Vai. O que vai alterar? Vamos lá. Muito bom. Vai começar a contar do dia da fuga, né? Perfeito. Lê lá, você que já está no artigo 112 da LEP, lê o parágrafo 6º, por favor. Vou pegar aqui. Parágrafo 6º, é? Isso. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Perfeito. Vamos lá. O nosso querido Zé das Couves tinha que cumprir quanto tempo de pena? 20 anos. 20 anos. Ele cumpriu 2 e teve a falta grave. Com isso, nós zeramos a contagem da progressão. Mas nós vamos aplicar a progressão agora sobre o período remanescente. Qual que é o período remanescente dele, gente? 20 menos 2? 18. Então, falta 18 anos. Então, nós vamos aplicar os 70% não mais nos 20 anos, e sim nos 18 que faltam. Tá?
Então, a princípio, nós aplicamos o 70% nos 20 anos, porque a gente não sabia que ele ia cometer uma falta grave com 2 anos de prisão. Então, a gente sabia, ó, você tem que cumprir 14 anos sua pena para você ter progressão de regime. Ok. Ele cumpriu essa falta grave. Opa, vamos zerar a sua progressão. Quanto tempo falta para você cumprir sua pena? Ah, falta 18 anos. Então, agora, desses 18 anos, que é o remanescente, nós vamos tirar 70%. Tá? Então, a gente vai pôr aqui 70% de 18 anos. Nós teremos agora 12 anos e 6 meses. Viu como ficou pior para ele? Antigamente, com 14 anos, ele conseguiria. Agora, se você for somar os 2 anos dele, que ele já cumpriu, mais 12 e 6 meses, ele acrescentou 6 meses aí, para ele ter direito à progressão de regime, né? Mas então, 12 anos e 6 meses da pena remanescente. Ok. Vamos partir para a liberdade condicional. Vamos no artigo 83. Como a gente já viu que ele... Vamos lá, artigo 83 do Código Penal. Como a gente já viu que é o mesmo caso lá, porque ele cometeu o crime hediondo, nós sabemos que a progressão dele é em 2/3 da pena, certo? A progressão dele é com 2/3 da pena. Vocês acreditam, então, que com 2/3 da pena ele terá direito à liberdade condicional? Artigo 83, inciso 5. Posso considerar dessa forma? 2/3 da pena? Então, já passamos a progressão de regime, estamos em liberdade condicional. Artigo 83, inciso 5º, 2/3 da pena. É isso mesmo, gente? É 2/3. 2/3. Então, ele tem 20 anos para cumprir, certo? 20 anos para cumprir. Quanto que são 2/3 de 20 anos? Você vai pegar 20, dividir por 3, multiplicar por 2. 13 anos e 3 meses. Nesse caso aqui, ó, ele vai ter a progressão, ele vai ter a liberdade condicional ainda no regime fechado. Olha que interessante. 13 anos e 3 meses, certo? Ok. Então, ele 13 anos e 3 meses. Gente, o fato dele ter cometido a falta grave depois de 2 anos muda alguma coisa aqui pra gente? Ele não pode ter condicional em 12 meses, né? Então, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. 12 meses. Então, ele não poderia ter cometido uma falta grave, gente, em 12 anos e 3 meses até 13 anos e 3 meses. Se ele cometeu uma falta grave com 2 anos, não muda nada, certo? Vou perguntar aqui, deixa eu abrir aqui minha tela de vocês. Vou perguntar para o meu querido Agamenon. Agamenon, está certo isso aqui? Posso finalizar com essa resposta? 13 anos e 3 meses, vai ter liberdade condicional? Fala para mim. Ou alguém que queira falar. É isso mesmo, gente? Um de cada vez. Todo mundo falando vai acabar embolando. Gente. Um de cada vez. Posso finalizar, gente, esse exercício? 2/3, liberdade condicional. Ok, podemos passar para o próximo? Beleza. Então, vamos passar para o próximo. Liberdade condicional, 2/3 da pena, 20 anos e... Perdão, 13 anos e 3 meses. Com 13 anos e 3 meses, ele terá direito à liberdade condicional. Mas antes de passar para o próximo, eu gostaria de pedir o Robert, desculpa. É Robert. Robert, eu gostaria de pedir ao Robert, que já está com a LEP ali na mão, artigo 112, ele leu uma coisa para mim que eu fiquei com ela na cabeça, e eu estou achando um pouco estranho. Robert, o artigo 112 da LEP, que dá a progressão e tal, a gente jogou em 70%, não foi? Foi. Professor, É o inciso ele não 8º. pode, né? 70 ele não pode ter liberdade condicional. Exatamente. Lê de novo para a gente, Robert, o inciso 8º, por favor.
Não só, deixa eu só pegar aqui. Artigo 112, inciso 8º. Quem tiver com mais fácil e quiser ler, por favor. É, porque o meu aqui tá travando direto. Diz o seguinte, 8º. Cadê? Tá bem? Achei aqui, pode ler? Pode. Inciso 8º, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Vedado o livramento condicional. Vedado o livramento condicional. Acabou. A gente não precisava ter feito nada disso aqui. É só não tem direito. Acabou. Não tem cálculo. Então, quando que é vedado o livramento condicional? Tá aí na LEP, no 50% e no 70%. Ué, professor, no 60% não? Não. Por quê? Só é vedado o livramento condicional quando o resultado é morte. 50% é o primário com resultado morte e 70% é o reincidente com resultado morte. Então, sempre que você jogarem no 50% ou no 70%, esqueçam o livramento condicional. Não tem direito. Ok? Ok. Então não caiam nessa pegadinha. Terceiro, Carluxinho foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de homicídio simples em 25 de março de 2007. Ótimo. Então aqui separou. Primeiro eu vou resolver a letra A e depois eu vou resolver a letra B. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Carluxinho foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de homicídio simples em 25 de março de 2007. Considerando que Carluxinho começou a cumprir a pena em 1º/6 de 2019, quando terá direito à progressão de regime, considerando que alcançará os requisitos subjetivos. Ok. Quando que ele cometeu o homicídio simples, gente? 25 de março de 2007. 25 de março de 2007. Vamos jogar na nossa tabelinha. 25 de março de 2007. Dá em qual lei aqui? 1, 2 ou 3? 1. 25 de março de 2007. Dá aqui. Gente, faria alguma diferença se desse aqui? Nenhuma, porque o crime de homicídio simples não é hediondo. Tá? Então ele responderia por um sexto. Crime de homicídio simples é um crime comum, não é crime hediondo. Mas ok, nós descobrimos que está aqui no 1, um sexto para progressão de regime. Vamos voltar lá. Então é um sexto. Considerando que Carluxinho começou a cumprir a pena em 1º/6 de 2019, quando terá direito à progressão? Ok, 20 anos. Nós vamos jogar um sexto. Né? Não, professor. Fala para mim. Alguém percebeu. 16%. A lei beneficia o réu, né? Exatamente. 16%. Muito bom. Então, nós não vamos jogar um sexto. Por quê? Porque ele não é reincidente e a nova lei vai beneficiar o réu. Então, nós vamos jogar um sexto dava 16,6. Nós vamos jogar 16%. Certo? Vamos lá. Muito bom, muito bem observado. 16% de 20 anos. 3 anos e 2 meses. Três anos e 2 meses de cumprimento de pena. Alguma dúvida aqui, gente? Como eu coloquei data, vocês vão ter que colocar data para mim, tá? Então, quanto que ele terá direito? 3 anos e 2 meses. 1º/8 de 2022. Certo? Tranquilo de fazer? Aqui, sem erro, né? Vamos para de baixo. Considerando que durante o cumprimento da sentença foram constatados requisitos subjetivos a favor de Carluxinho, sendo estes bom comportamento durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, e como foi condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, foi subordinado à constatação de condições pessoais que fizeram presumir que o liberado não voltará a delinquir. Gente, o que eu fiz nessa questão 2? Eu só pus os quesitos subjetivos para vocês, só para vocês não se esquecerem. São esses os quesitos subjetivos do livramento condicional. Eu só pus aqui, falando que ele teve tudo isso. Assim sendo, tendo em vista que Carluxinho cometeu uma falta grave em 10/10 de 2019 e outra no dia 24/1 de 2020, terá o mesmo direito ao livramento condicional? Se sim, quando? Gente, ele tem direito ao livramento condicional? Tem, né? O crime dele não foi
hediondo com resultado morte. É um crime simples. Homicídio, o resultado é morte? É, mas é um crime simples. Assim sendo, Tenevis Caluchin cometeu a falta grave em 10/10, então ele tem direito. Pelo artigo 83, quem tiver com ele aberto, do Código Penal, nós vamos ver que, como ele não é reincidente, inciso 1, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, ele vai progredir com quanto? 1/3 da pena. 1/3 da pena. Vamos lá. Ele tomou 20 anos de cadeia. 1/3 de 20 anos, você vai pegar 20, dividir por 3 e multiplicar por 1. 6 anos e 6 meses. 6 anos e 6 meses. Agora nós vamos fazer uma contagem antes da gente ver se isso aqui vai influenciar ele. Vamos lá. Então, a pena dele começou em 1º de 6 de 2020. Pode falar que eu estou te ouvindo. Tá falando muito rápido, não foi nada. Tá bom. Vou falar mais devagar para você. 1º de 6... Eu não estou conseguindo... O microfone de quem está falando, eu não sei quem é, tá dando uma falha aí. Não sei se é a sua internet. Eu só entendi muito rápido. Eu vou falar mais devagar para você conseguir entender, tá? Mas pode ficar tranquilo que você vai conseguir entender. Então vamos lá, gente. Até porque isso aqui é resolução de exercício que vocês tinham que ter feito em casa, né? Nós só estamos resolvendo junto. Não é para vocês fazerem agora, mas vamos lá. Então vamos. Nós pegamos aqui, gente, que foi em 1º de 6 de 2019, perdão, para os 2020 aqui, de 2019, que ele começou a cumprir a pena dele. E ele foi condenado a 20 anos. Nós acabamos de calcular que, como é 1/3 pelo artigo 83, inciso 1, ele, para ter a progressão de regime, é em 6 anos e 6 meses, certo? Então, quando que ele terá direito à progressão de regime? Perdão, ao livramento condicional. 1º de dezembro de 2025. 1º/12, muito bom, de 2025. Não é isso mesmo? 6 anos, exatamente. Bom, ele cometeu uma falta grave em 10/10 de 2019 e outra em 24/1 de 2020. Isso interfere aqui pra gente? Sim ou não? Sim, professor, que vai ter que calcular de novo o prazo, né? Não. Olha só a diferença. Ah. Calcula-se de novo o prazo na liberdade condicional, que está lá na letra A, que não tem nada a ver. Aqui, para progressão de regime, a falta grave é só se ele cometeu nos últimos 12 meses. Quais são os últimos 12 meses dele, gente? 1º/12/2024 a 1º/12/2025. Ele cometeu uma falta grave em 1º/12/2024 a 1º/12/2025? Não. As faltas graves dele foram antes. Então, neste caso aqui, não interferiu em nada. Ele realmente vai ter a liberdade condicional dele em... Aqui, ó, liberdade condicional. Em 1º/12/2025. Ok? Só tomem cuidado, porque esse aqui eu separei, letra A e letra B. Assim não será na prova. Eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer na prova. Só estou mostrando como... Isso aqui é o que o juiz tem que fazer sempre, por isso que eu estou mostrando para vocês. Tomem cuidado que eu separei letra A e letra B. Na letra A, que é a progressão, eu não pus nada de falta grave. Aqui na letra B, que eu pedi para vocês calcularem com a falta grave. Mas ela não alterou em nada o nosso exercício. Professor? Pois não. Essa forma, essa multiplicação aí. Essa multiplicação. Cara, eu não sei se é o Fabrício que está falando. Fabrício, eu não estou conseguindo te ouvir, cara. O seu microfone está muito ruim. Se você quiser mandar no chat aqui, eu acho que está funcionando. Sobre a divisão que o senhor fez. Sim. E a multiplicação. Sim. Divide 20 anos por 3, né? Isso. E multiplica por 4. Por 1, que é 1/3. Por 1/3, né? Vai dar... Isso aqui, ó. Quer ver? Vou pegar aqui para você. Ok, então era isso, então. É multiplicar por 1, que é igual a 1/3. É 1/3, né? Falou isso. É aqui, ó. Vou trazer aqui para você, ó. É o artigo 83.
Inciso 1. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Tá? É 1/3. Ele não é residente em crime doloso, então eu usei o critério de 1/3. Tá aqui, ó. E a pena igual ou superior a 2 anos. A nossa pena é igual ou superior a 2 anos. Então, ó, 1/3 da pena. Ok, então, agora deu para entender. Obrigado. 6 anos, 6 meses. Nada. Vamos para o nosso próximo caso. Juris Cleison foi condenado a 20 anos por roubo qualificado pelo resultado morte. Artigo 157, parágrafo 3º. Praticado em 24 de 1 de 2020. Também foi condenado a 20 anos por epidemia com resultado morte. Artigo 267, parágrafo 1º. Praticado em 23 de 2 de 2020. Bem como foi condenado a 30 anos por outro roubo qualificado pelo resultado morte. Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, praticado em 24 de 3 de 2020. Esse exercício é complicado e tem muita discussão na doutrina. Fiquem tranquilos que eu não vou dar para vocês nenhum exercício que tenha soma de penas. Eu só trouxe esse para vocês entenderem. Quando que na nossa matéria eu posso somar as penas? Olhem isso. Você só pode somar as penas quando os crimes são regidos pela mesma lei e quando tem a mesma porcentagem para progressão. Só nesse caso. Porque vamos pensar numa coisa. Vamos supor que eu dou para vocês um crime que é hediondo e outro crime que é comum. Como que vocês vão fazer a porcentagem se vocês somarem os dois? Se vocês jogarem o cara no benéfico para o réu, vocês estão colocando alguém que cometeu o crime hediondo para progredir numa contagem de comum. Ao mesmo tempo, se vocês fizerem o contrário, colocar o cara para progredir no hediondo, o cara cometeu um dos crimes dele é comum. Por que você está jogando para ele progredir no hediondo? Entendeu? Não tem como fazer. Do mesmo jeito que se você joga um crime que aconteceu na vigência dessa nova lei e outro crime que aconteceu na vigência da lei antiga, a porcentagem vai ser diferente na maioria das vezes. Então não tem como calcular. A única forma que você pode somar as penas é quando os crimes 2, 3, 4, 5 são cometidos na vigência da mesma lei e tem a mesma porcentagem para progressão. Este caso que eu trouxe é exatamente isso. O crime de roubo, parágrafo 3º, inciso 2, ele é um crime hediondo, tá? Tá lá no artigo 1 da lei de crimes hediondos. A gente já viu que epidemia com resultado morte também é hediondo, foi o exercício que a gente fez lá em cima. E o outro é a mesma coisa, também é um crime de roubo. A data que os crimes foram praticados, olha só, 24 de 1 de 2020, 23 de 2 de 2020 e 24 de 3 de 2020, as 3 datas estão na nova lei, que a gente usa a LEP. A gente for olhar lá em cima, ó, quando que a gente começa a usar a nova lei? A partir de 23 de 1. Então, os 3 crimes, ó, o primeiro foi 24 de 1, um dia depois, certinho, 23 de 2. Então, os 3 crimes estão na nova lei e os 3 crimes são resultado morte. Os 3 crimes estão lá no 50%. Ah, professor, ele é reincidente? Não, não confunda isso aqui. Aqui nós estamos considerando que o juiz tinha essas 3 penas na hora do julgamento dele. Não está falando que ele foi condenado já por outro crime. Então a gente não pode considerar que ele é reincidente. Tá? Nós estamos dizendo que a gente tem um processo e nesse processo o juiz ele cometeu os crimes em momentos diferentes, mas o juiz está condenando ele pelos 3 no mesmo procedimento. Então ele não é reincidente. Então a gente vai lá, ó, artigo 112 da LEP e a gente vai olhar, ó, inciso 6º, 50% da pena se o apenado for, letra A, condenado pela prática de crime hediondo, que é o nosso caso, o equiparado, com resultado morte, se for primário. Aí não fala de reincidência. Entendeu? Então, esse caso que eu trouxe para vocês é muito difícil acontecer, gente. E eu não vou trazer mais casos assim, só estou mostrando. É a única forma da gente poder somar as penas dele. Tá? Lembrando, as penas são sempre somadas, a gente sabe disso. A pessoa cumpre 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Embora o máximo é 40 anos de prisão. Mas a pessoa cumpre a soma delas. Só que, quando a pessoa tem crimes de progressão diferente, ela progride de forma diferente. Ah, professor, mas se ele tiver como liberdade condicional, por exemplo, ele tem uma liberdade condicional num crime, mas o outro dele é hediondo. Naquele crime, o juiz vai falar, você tem direito à liberdade condicional, mas você não será solto porque você está cumprindo a uma outra pena.
A mesma forma a progressão. O cara está cumprindo 2 penas, um de crime comum, outro de crime hediondo. Na de crime comum, provavelmente, o tempo de liberdade de progressão de regime vai chegar primeiro. O juiz vai dizer, tem direito à progressão de regime, mas não irá progredir, pois ainda não tem direito no outro crime. Não tem como ele progredir num e não no outro. Então aquele lá fica esperando, o tempo de pena dos dois contam juntos, né, gente? A pena do cara vai toda contando junto. Mas só quando ele tiver direito a progredir no crime mais pesado dele, na porcentagem maior, que ele progride em todos. Tá? É complicadinho de fazer, eu não vou trazer isso para vocês mais. Eu só trouxe porque você imaginem uma prova com isso. Imaginem numa prova que eu trago para vocês, um cara cometeu 4 crimes, em leis diferentes, com progressões diferentes, e ainda coloco da reincidência para vocês pesquisarem se ele é reincidente em cada um deles ou não. É loucura isso, assim. Dá para fazer, vocês têm condições de fazer, mas não faz sentido trazer isso para vocês aqui. É muito chatinho, muito cheio de coisinha. Então, eu só trouxe esse e não vou trazer crimes mais assim. Vamos lá. Nesse caso, a gente pode somar. A única diferença aqui é que a gente vai somar 20 anos num crime, 20 anos no outro e 30 anos no outro. Então, 70 anos. Como a progressão é 50%, nós já vimos, ele vai progredir com 50%, ele vai progredir de regime com 50% de 70 anos. Quantos anos? Mais fácil fazer, né? 35 anos, metade de 50. Nesse caso aqui, se fosse na antiga lei, antes da lei, da nova lei do pacote anticrimes, que o máximo que a pessoa podia ficar presa era 30 anos, a progressão de regime dele nem faria diferença para ele, né? Porque ele só progrediria com 35. Agora, como aumentou para 40 anos, que é o máximo que uma pessoa pode ficar presa, essa progressão para ele vai fazer diferença. Porque, olha só, 35 anos. Então, nos 5 anos finais dele, ele consegue progredir para o semiaberto. Pelo menos os últimos 5 anos ele consegue cumprir no semiaberto. Tá? Gente, só para vocês entenderem isso. Quando que eu consigo fazer isso que eu fiz aqui, que é só somar as penas e jogar na porcentagem? Quando os 3, ou 4, ou 5, ou 2 crimes acontecem na mesma lei, né, naquele prazo da mesma lei, e tem a mesma porcentagem para... Senão eu tenho que fazer eles separadamente. Tá? Senão eu tenho que fazer eles separadamente. Ok. Vamos lá. Agora, o último. Considerando que durante o cumprimento da sentença foram constatados requisitos subjetivos a favor de Juris Cleison. Aí eu já pus aqui de novo, bom comportamento e tal, pus os requisitos subjetivos. Assim sendo, tendo em vista que Juris Cleison cometeu uma falta grave dia 1º de 10 de 2010, terá o mesmo direito a livramento condicional? Se sim, quando? Qual que é a resposta desse, gente? É vedado, professor, o livramento condicional a ele, porque ele está no 50%. Exatamente. Ótimo. Você nem precisa fazer esse cálculo aqui. Só você ir no artigo 112 da LEP, inciso 6º. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Caso, vedado o livramento condicional. Acabou. Então, é vedado o livramento condicional. Não precisa nem calcular. Vedado o livramento condicional. Ok. Como que vai cair na prova e como que eu vou passar os exercícios para vocês? Vou passar um trabalho para vocês com algumas questões, dessa forma que eu vou mostrar aqui agora, e é assim que vai cair na prova. Eu acredito que vocês vão achar mais tranquilo de fazer, eu acho bem melhor. Eu quis mostrar para vocês como é que é caso, que é o mundo real. Agora eu vou mostrar que é o que eu preciso de vocês, conhecimento. Olha só que é uma questão de prova para vocês. Gumercindo cometeu crime hediondo com resultado morte em 20 de 1 de 2020. Sabendo que Gumercindo não é reincidente em crime hediondo, após cumprir qual porcentagem de sua pena, terá direito à progressão. Ponto. Eu não quero que vocês calculem, não quero que vocês... Quanto que ele começou a cumprir, eu não quero cálculo de vocês. Eu quero só saber que vocês sabem a porcentagem para progressão. O cálculo vocês vão fazer quando vocês forem juiz, quando vocês forem advogado, quando vocês forem promotor. Aqui eu preciso que vocês saibam qual cálculo. Gente, questão de prova aí para vocês.
Professor, pela data aí, é na lei antiga, né? Exatamente. É 2/5, né? Isso. 2/5 é igual o quê? 40%. Exatamente. Tá? Eu trouxe para vocês, se vocês olharem o slide da nossa última aula, eu trouxe isso aqui para vocês, ó. Deixa eu achar ele aqui, ó. Isso aqui para vocês, ó. Ficou 2/5, 40%, 3/5, 60%, 1/6, 16,6% e 1/8, 12,5%. Né? Nesse caso aqui, ó, o crime foi cometido em 20/1/2020. Vamos lá em cima e vamos olhar nossa tabelinha. 20/1 é antes de 23/1. Então a gente pega aqui, ó, a lei de 2007. Crime hediondo, 2/5 réu primário. Eu falei que ele é réu primário e falei que o crime é hediondo. Então, 2/5. 2/5 da pena, só se olhar nessa regrinha. 2/5 é igual a 40%. Então, resposta letra B. Só isso. Bem mais fácil de fazer assim, né? Bem mais tranquilo do que ficar pegando um caso, olhando data e tal. Bem mais tranquilo. Então, assim que será para vocês. Questão de prova e assim que será o trabalho que eu vou passar para vocês com algumas questões assim. Ok? Bom, é isso. Vamos lá. Quando vocês estiverem vendo a tela, me avisem, por favor. Vai aparecer a tela aí de execução da nossa matéria para vocês. Apareceu, professor. Ótimo. Alguém perguntou alguma coisa? Alguma dúvida, gente? Antes da gente continuar? Bom, gente, agora nós vamos entrar numa matéria... Opa, Fabrício, tá... Pode falar. Tô com dúvida aí, professor, sobre essa questão de 2/5 é igual a 40%. 40% de 70 anos, né? Não. Aqui eu só estou trabalhando com vocês em porcentagem. 2/5 de qualquer pena é igual a 40%. Qualquer pena, né? De qualquer pena. É 2/5, é o cálculo matemático, é matemática. 2/5 de qualquer coisa é igual a 40%. É porque a antiga lei, ela trazia 3/5 e trazia 2/5. A nova lei substituiu isso por 40% e 60%. Então agora a gente trabalha com porcentagem. Mas se você calcular, dá no mesmo. Se você calcular 2/5 de uma pena ou calcular 40% de uma pena, o resultado é idêntico. Então, assim, 40% de 100 anos é a mesma coisa que 2/5 de 100 anos. Tá? Ou então. Então, sempre que tiver escrito, sempre que você for usar 2/5, é a mesma coisa que 40%. Sempre que você for usar 3/5, é a mesma coisa que 60%. Se você pode escolher qual que você prefere calcular. Alguns preferem fazer pela fração, outros preferem fazer pela porcentagem. Mas como a nova lei só trouxe porcentagem, o direito penal hoje está migrando para usar só a porcentagem. Porque daqui a um tempo a gente só vai usar a porcentagem. Porque vai cair na lei nova. Então, todos os crimes a partir de 23/1, só podemos usar a porcentagem, que é a lei nova. Então, eu já estou ensinando para vocês a preferirem a porcentagem. Tá? Tá bom, certo, então. Nós vamos trabalhar assim na prova, né? Esse detalhe aí. Perdão? Nós vamos trabalhar na prova, professor? Na prova? É que o senhor falou, sabe? Isso, e essa aqui, questão do Gumercindo que eu dei para vocês, é exatamente uma questão que eu vou dar na prova, desse jeito. Eita. Tá? Então, assim... eu vou trazer alguns exercícios para vocês, que vai ser um trabalho que vai ser assim também, mas isso aí não tem erro. Eu dei para vocês uma tabelinha no último slide. 2/5 é igual 40%, 3/5 é igual a 60%, só isso. 1/6 é igual a 16,6%. Tá? Ok, valeu. Então, vamos lá. Extinção da punibilidade, que nós vamos estudar hoje. Hoje é uma matéria mais técnica. Gente, o que é extinção da punibilidade? Oi, Fabrício, falou? Eu quero saber sobre a nota do trabalho da semana jurídica, vai ser dado. Eu já lancei, o Fabrício. Não foi computado ainda. Já dá a nota máxima e não computou ainda, professor.
O AVA não deve ter atualizado ainda, mas eu já lancei a semana jurídica de vocês. Pode ser que o AVA atualize amanhã, tá? Professor, Pois não. no meu AVA não está disponibilizado as aulas, a semana jurídica. Não, então, é isso que eu ia ver com vocês. A semana jurídica de vocês, o que acontece? O que eu vou pedir para vocês? E talvez seja por isso que por isso que realmente não atualizou as notas. Algumas pessoas não fizeram o resumo porque não conseguiram ver nenhuma palestra. E o Pitágoras prometeu que ia colocar a semana jurídica para vocês. Mas parece que pode ser que isso demore. O que eu aconselho vocês a fazerem? Não tem problema. Vocês peguem os temas das palestras, quem não assistiu nenhuma, pegue os temas, olhe um tema que te interessa, pesquise sobre ele, mesmo que você não veja a palestra, e me mande um resumo de uma página sobre isso, sobre o tema. Tá? Então, quem não teve tempo de assistir palestra e eu acho que não deveria ficar esperando ser postado lá, porque pode demorar, me mandem esse resumo de um tema que tem lá, algum dos temas das palestras, tá? Mesmo sem assistir. Você vai estudar sobre o tema e me mandar. Oi? Tassilinha. Sim. Deixa eu lhe falar, eu assisti ao vivo a palestra e fiz o resumo e enviei, só que eu olhei meu AVA hoje, antes da aula, para fazer a pré-aula, e não está no AVA, não foi lançado. Não, foi lançado, Tassilinha, não foi publicado, porque teve alguns alunos que não puderam assistir a palestra. Então, se eu publico a de vocês que fizeram, a deles depois tem que ser retificada. Como alguns alunos pediram um prazo maior porque não conseguiram assistir as palestras, eu estou falando para esses alunos fazerem dessa forma, e assim que eles me mandarem, eu publico todas, mas a sua nota já está lá, está pronta, está tudo certinho, todos já foram corrigidos. Tá? Então tá ok, que eu tenho um controle que eu faço aqui. Obrigada, professor. Nada, que isso. Francisco, quer falar alguma coisa, Francisco, ou não? Eu vi que você liberou o microfone. Não, né? Não, falei, já falei. Sim, ok. Bom, gente, vamos lá. Vamos para a nossa próxima matéria, extinção da punibilidade. O que seria isso? Gente, a extinção, nós temos o poder do Estado de punir as pessoas, não é isso? Agora, quando que o Estado perde esse poder? Quando que o Estado não pode punir alguém? Quando acontece a extinção da punibilidade, tá? Extinção da punibilidade, a perda do direito do Estado de punir. Onde está isso? Artigo 107 do Código Penal. Eu vou ler ele todo e vou explicar hoje um por um para vocês. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei que não mais considere o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. O 7º e o 8º inciso estão revogados. Esse 7º e 8º inciso, gente, era nos crimes de estupro, essas coisas, quando a vítima casava com o agressor, extinguia a punibilidade, por mais absurdo que seja. E, claro, isso foi revogado em 2005. E, na mesma lei, em 2005 também, quando deixou de existir o crime de adultério. Né? Graças a Deus. E o inciso 9º, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, isso extingue a punibilidade. Vamos lá para o primeiro. Extinção da punibilidade pela morte do agente. Princípio da pessoalidade da pena, gente. Nós temos aí na Constituição Federal, no artigo 5º, né, direitos individuais, nós temos o inciso o inciso 45 da Constituição Federal, né? Artigo 5º, inciso 45. Esse inciso 45 vai dizer do princípio da pessoalidade, que a pena não passa da figura do apenado. Então não existe isso de o Robert cometer um crime, aí o Robert falece, e os filhos dele vão lá e respondem por aquele crime, como acontecia antigamente, né, em Roma, principalmente, acontecia muito. Ou então, a Estela está devendo algo, ela e a família dela vão pagar por aquela dívida, né, penalmente, digamos assim. Né? O Leandro cometeu um crime e nós vamos matar toda a família dele. Não existe isso. Né? Por quê? Princípio da pessoalidade da pena. A pena não passa da figura do apenado. Se aquele apenado morreu, acabou, gente. Não tem mais o que fazer. Tá? O Fabrício cometeu um crime, o Fabrício vem a falecer, acabou. E nós vamos fazer mais o quê? Nós vamos punir quem? Acabou. Extinguiu a punibilidade. Se resolvem todas as penas, tá? A pena privativa de direito,
Se ele estiver cumprindo alguma pena privativa de direito, está extinta. A pena restritiva de liberdade está extinta. Você morreu na cela lá, acabou. E a pena de multa. Mas nós temos algo chamado efeitos secundários. Bom, vamos lá. O que são os efeitos secundários das penas? Nós temos vários efeitos secundários. Os efeitos primários são os efeitos gerais da pena, restrição da liberdade, tudo isso. O efeito secundário, gente, é o seguinte. Existem vários deles. Mas um deles é o cível. Por exemplo, vamos supor que o Agamenon cometeu o crime contra mim de dano ao patrimônio. O Agamenon foi, danificou meu portão e tal, causou um dano e tal, dano ao patrimônio. Doloso, não é porque não existe dano ao patrimônio culposo. Ok. Ele foi processado e condenado por isso. Certo? Certo. Mas eu ainda posso processar ele civilmente. Para pagar o meu patrimônio aqui, para pagar o portão da minha casa que ele quebrou. Entende? Isso é uma consequência secundária. O juiz civil vai esperar a sentença do juiz criminal para saber se houve realmente o crime de dano ao patrimônio e depois ver se vai condenar o Agamenon, sim ou não, a pagar essa indenização para mim. Entende? Ok. Então, gente, a herança acontece a mesma coisa. A herança vira dívida ativa. A multa vira dívida ativa. A pena de multa não existe mais. Acabou. A pessoa não tem mais pena de multa. Mas, como virou dívida ativa, os bens, o limite da herança que aquela pessoa deixar, ele pode pagar essa pena de multa. Então, é aquele negócio, ninguém herda dívida. Isso é certo. Então, o que acontece, gente, quando nós temos... Vocês vão estudar isso, o inventário e tal. O que acontece? Uma pessoa morreu, abre-se um inventário para quê? Todo mundo que é credor daquela pessoa, todo mundo que aquela pessoa devia, entra nesse procedimento para receber a sua parte. Depois de pagar todas as dívidas, que se divide os bens, a herança, para os filhos, para os descendentes, para o cônjuge, para os descendentes, ou ascendentes. Ok. A multa acontece do mesmo jeito. A pena de multa está extinta. Mas como o valor da dívida entrou como, né, na dívida ativa, o valor da multa entrou na dívida ativa, com os bens daquela pessoa, pode-se pagar a multa, tá? Até o limite da herança. Então, se a pessoa tem uma multa de 20 mil e ela deixou 10 mil em patrimônio, ela só vai pagar 10 mil e acabou. Ninguém vai herdar nada. Se ela tem uma herança de 50 mil e a multa de 20 mil, paga-se os 20 mil e os 30 mil sobrando, divide-se entre os herdeiros. Bom, assim que funciona. Mas a pena de multa não passa para os herdeiros. Não é a pena que passa, é o valor a ser pago. Assim como o valor a ser pago, como eu disse para vocês, no dano ao patrimônio, pode ser que mesmo a pessoa morrendo, entre contra os herdeiros com uma ação para que eles paguem o prejuízo causado por aquele crime de dano ao patrimônio. Efeitos secundários, pode acontecer. O que não pode acontecer é você continuar processando a pessoa criminalmente. Você continuar querendo condenar a pessoa está morta. Extinguiu a punibilidade. Concurso de pessoas. Não se aproveita aos demais concorrentes, partícipes ou autores. Então, eu, Agamenon e o Robert cometemos um crime. Eu faleci. Ok, contra mim extinguiu a punibilidade. Vai fazer o quê? Mas o Robert e o Agamenon continuam respondendo ali conforme a sua culpabilidade. Né? Eu podia ter sido o mandante do crime. Se eu faleci, eles continuam respondendo pelo crime. Não se aproveita a eles, claro, né, gente? Senão ia ser, imagina a matança que ia ser. A gente cometia um crime junto, eu, Agamenon e Robert, a gente fala, se um morrer, acabou? Ô, Robert, vamos matar o Agamenon aí e a gente tá livre. Né? Não faz sentido. Então, não se aproveitam os demais. Só a pessoa que morreu. Anistia, graça e indulto. Vamos estudar um por um. Primeiro, aliás, anistia a gente vai estudar separado, graça e indulto junto, porque eles são muito parecidos. Até se confundem. Anistia, professor, na Constituição, artigo 48 é... Por que está no artigo 48? Artigo 48 da Constituição diz o seguinte, são as funções do Congresso Nacional. Esquecimento jurídico do ilícito penal. O direito penal vai esquecer a atitude praticada por aquela pessoa. Não se anistia pessoas, e sim fatos, típicos ilícitos da pena, é coletivo. Então você não vai anistiar assim, eu não estou anistiando o Agamenon, o Robert. Não, eu estou anistiando todas as mulheres que agrediram os maridos na época da pandemia. Isso até faria certo sentido, né, gente? Porque imagina, as mulheres estão com os maridos em casa, os maridos enchendo o saco. As mulheres que deram uns tapas nos maridos na época da pandemia estão todas anistiadas. Poderia sair uma lei assim do Congresso Nacional. Acho que faria sentido. Então você não está anistiando pessoas, você está anistiando fatos. Todas as pessoas, todas as mulheres que cometeram lesão corporal
contra seus maridos no período de pandemia estão anistiadas. Certo? Isso é anistia. Comumente usado para crime político. Normalmente tá, gente? Crime militar, crime político, pode ser usado para crime comum, mas normalmente é para crime político. A nossa lei de anistia mais famosa é a época de ditadura. Tanto os militares da época, e que até tentam reverter, os militares da época de ditadura, quanto os combatentes da ditadura foram anistiados. Né? Depois a gente pode até achar essa lei de anistia. Então, o que foi feito? Não anistiaram pessoas, anistiaram fatos. Então, na época da ditadura brasileira, do ano tal até tal, os militares que cometeram crimes tais, tais e tais, e os revoltosos cometeram crimes tais, tais e tais, estão anistiados. Nós vamos fazer o esquecimento jurídico daquilo. Ok, isso o quê? Extingue a punibilidade. Pode ser concedido tanto antes quanto durante, antes quanto depois, perdão, da sentença transitada em julgada. Por quê? Vamos supor, essas mulheres que agrediram com todo o direito seus maridos na época de pandemia, vamos supor que a lei, gente, a justiça, ela não é igual, né, assim, eu falo em questão de velocidade em todos os lugares. Que agrediu o marido dela aqui em Belo Horizonte, como é uma comarca muito grande, ainda não teve seu procedimento julgado. Mas uma mulher que agrediu seu marido numa cidade aqui do interior já teve seu procedimento julgado, já está na cadeia. A outra ainda está em fase de processo, a outra ainda está em fase de investigação. Quando é anistiado, não interessa quando está. Todas elas são extintas a punibilidade. Ou mesmo que ela já esteja cumprindo pena, mesmo que ela já tenha acabado a pena, mesmo que ela esteja na fase de investigação, mesmo que esteja na fase de processo, a anistia acaba com tudo isso. Tá? Competência, eu já falei com vocês, Congresso Nacional por lei ordinária, e isso é muito importante. Por quê, gente? Vamos lá. Uma vez concedida a anistia, ela não pode ser revogada. Pelo quê? Pelo princípio da lei mais benéfica. Vamos supor, a gente vai e faz o Congresso faz uma lei de anistia das mulheres que agrediram seus maridos durante a pandemia. Depois, o Congresso fala, nossa, que absurdo que a gente fez, essa lei não pode existir, vamos revogar. Eles revogam 2 meses depois. Muda alguma coisa? Não. Por quê? Porque quando as mulheres que agrediram seus maridos forem ser julgadas, elas vão falar, opa, tem uma lei mais benéfica para mim. Como o crime que elas cometeram foi antes, claro, da anistia, todas vão ser beneficiadas. Por isso que se diz que a anistia ela não pode ser revogada, se a lei é mais benéfica. Eu já contei isso para vocês. Né? Nós temos aí a Lei Penal em Branco, que é o artigo 33 da Lei 11.343, tráfico de drogas. Né? Que é transportar e tal, transportar, fornecer, ainda que gratuitamente, drogas ilícitas, é um rol gigante. E aí a portaria da Anvisa que diz o que é droga, que lá só fala drogas ilícitas. E não fala o que são drogas ilícitas. O que é droga ilícita? Maconha é, cocaína é, como eu já falei com você, sertanejo é, para mim seria, para outras pessoas não seria. Então o que acontece? Precisa-se de uma lei complementar, e é uma portaria, na verdade, da Anvisa, que diz o que são drogas ilícitas. Por um erro material, num ano aí, a Anvisa esqueceu de colocar o loló como droga. Esqueceu. O que aconteceu? Todos os procedimentos referentes a loló foram extintos na hora. Todos. Quem estava cumprindo pena, quem já tinha cumprido pena e aí deixou de ter antecedentes, quem estava em fase de processo, quem estava sendo investigado, tudo teve que acabar. A Anvisa pediu desculpa, falou que foi um erro material e acrescentou o loló depois de 2 semanas. O Brasil a pessoa só pode ser investigada e condenada por uso dessa substância a partir dessas 2 semanas, depois de começar de novo essas 2 semanas. Por quê? Por causa do princípio da lei mais benéfica, tudo ali para trás, acabou. Então a anistia funciona do mesmo jeito. Se você criar uma anistia, se o Congresso criar uma lei de anistia para algum fato, ele não consegue revogar mais, porque essa lei foi mais benéfica, já pegou todo mundo que foi anistiado, acabou. Tá? Então por isso que ela é irrevogável. Não confundam com abolitio criminis. Nós vamos falar de abolitio criminis. Não confundam anistia com isso, e é talvez a maior complicaçãozinha, a maior pegadinha. Gente, vamos lá. Usando o exemplo das mulheres que agrediram seus maridos durante a pandemia. Agredir, causar lesão corporal, mulheres agredirem seus maridos, deixou de ser crime? Não. Abolitio criminis é quando algo deixa de ser crime. Né? O caso do adultério, por exemplo, deixou de ser crime. Aí é uma coisa. Agora, os crimes, né, vamos lá, de homicídio, tortura feitos na ditadura.
Deixaram de ser crimes? Não, não teve abolitio crimes. O que aconteceu foi, aqueles fatos foram anistiados. Não deixaram de ser crimes. Aqueles fatos, naquele momento específico, foram anistiados. É o exemplo que eu dei. As mulheres que agredirem os maridos durante a pandemia serão anistiadas. Ok. Deixou de ser crime essa agressão? Não. Pós-pandemia, se uma mulher agredir o marido, ela vai ser presa. Tá? Só será anistiada as mulheres que agrediram os maridos durante a pandemia. Então não deixou de ser crime. Não confundam com abolitio crimes. A anistia não faz algo deixar de ser crime. Ela faz extinguir a punibilidade durante aquele período a qual ela foi concedida. Após a anistia, nós temos a graça e o indulto. O indulto, a graça, ela só pode ser individual. O indulto pode ser individual ou coletivo. Então, são concedidos por meio de um decreto do presidente da República. Primeira coisa. Então, vocês estão vendo que a graça e o indulto, gente, eles são... Por que eles existem? Graça, indulto e anistia, eles são concedidos por órgãos diferentes do judiciário. De onde que vem isso, gente? Vem da Grécia Antiga, das civilizações antigas, quando as penas eram muito graves, muito lesivas. E aí o imperador vinha e concedia o indulto de fim de ano, como a gente tem até hoje o indulto de Natal, né? Concedia o indulto de fim de ano e tal, para os presos poderem ser soltos. Porque as penas eram muito severas, muito graves. E acontece até hoje. E aí costuma ter, tá? No decreto presidencial costuma ter, tipo assim, um lapso temporal e comportamento carcerário. O presidente fala assim, todos os presos que já cumpriram 80% da pena e têm bom comportamento carcerário ganharão um indulto de Natal. Extinguiu a punibilidade. O cara tá com 80% da pena cumprida, opa, indulto de Natal, tô livre. Acabou a pena dele, acabou. Ele não pode ser mais condenado, culpado por aquilo. Está extinta a punibilidade dele. Pode ser delegada para o Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e os ministros de Estado. Então, o presidente que faz esse decreto, mas ele pode delegar essa função para o Procurador-Geral da República, para o Advogado-Geral da União e para os seus ministros de Estado. É uma forma de clemência que decorre de outro poder, que não o judiciário. Isso aqui, tanto a graça, anistia, como o indulto. Sempre depois da sentença penal transitada em julgado. Bom, como que você vai colocar o tempo de pena cumprido, bom comportamento carcerário? Olha como é que é diferente da anistia. Se a pessoa não cumpriu certo período. Tá? É diferente. Por que eu coloquei que existe discussão doutrinária? Não se preocupem com essa discussão. Ela é extremamente técnica e vocês vão ver lá no processo penal. O que acontece? Parte da doutrina entende que, se já passou o prazo final para oferecimento das alegações finais, né, para oferecimento das alegações finais da acusação, poderia ter graça ou indulto. Não se preocupe, eu só estou pondo aqui para vocês saberem que existe essa discussãozinha. A regra é sempre depois da sentença penal transitada em julgado. Aqui é concedida a pessoa determinada, a anistia e o indulto individual, ou a um grupo determinado, o indulto coletivo, tá? Então, é diferente do outro que é concedido aos fatos. Aqui é concedido às pessoas, tanto que a pessoa tem que fazer um requerimento. Então, o presidente da República vai conceder assim, a todos os presos que cumpriram 80%. São para aqueles presos, não para os fatos. Esquece o fato que a pessoa cometeu. Eu estou falando do preso, não do fato. Embora pode ser acrescentado que não cometeram crimes graves. Mas, de todo jeito, eu não estou falando dos fatos, eu estou falando das pessoas. Requer solicitação, embora o chefe do executivo possa conceder espontaneamente. Então, o presidente pode conceder o indulto e a graça sem requisição, mas o certo é que tem essa solicitação. A iniciativa, essa solicitação, também pode vir do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário ou de alguma autoridade administrativa ali. Mas, normalmente, é o preso que faz, às vezes de próprio punho. Cuidado com isso, ó. Não existe razões para ser concedida, apenas uma súplica do condenado ao sentimento de humanidade do presidente da República. Então, gente, teve até uma campanha no ano passado, né, por causa da linha do presidente, para que ele não concedesse o indulto de Natal. Porque não existe uma regra. O preso não pode falar assim, eu cumpri tanto por cento da minha pena, eu sou bonzinho, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. O indulto e a graça, gente, eles não têm regra. É o cara falando, por favor, presidente, eu não aguento mais ficar preso, eu tô triste, tô cansado, quero ir para casa, me dê um indulto. É só apelando à humanidade do presidente. Tá? Não existe uma regra. Então, após o parecer do Conselho Penitenciário, os autos serão submetidos a despacho do presidente da República, ou da autoridade que foi delegada, que a gente falou lá.
Mas não é vinculado, tá, gente? O que acontece? Vou explicar para vocês uma parte processual. O preso vem e faz um requerimento para o presidente da República, só que ele junta esse requerimento nos autos do processo dele. Depois dessa requisição do preso, vem o Conselho Penitenciário e dá um parecer favorável ou contrário. Teoricamente, esses autos subiriam para o presidente. A gente sabe que não tem como a gente mandar todos esses processos para o presidente. Por isso que ele dá um decreto, ele dá um indulto geral, um decreto geral. Tá? Mas, teoricamente, eles subiriam para o presidente e o presidente dá esse decreto. O presidente, gente, ele não está vinculado ao Conselho Penitenciário. Se o Conselho Penitenciário falar, olha, o Robert não tem bom comportamento, o presidente vai falar assim, não, todos os presos com tantos por cento da pena, com bom ou mau comportamento, terão direito. Pronto, ele não está vinculado a esse Conselho Penitenciário. Ou ele pode falar, exceto os que foram negados pelo Conselho Penitenciário, isso depende do decreto presidencial, tá? Não está vinculado. Mas tem que ter esse Conselho Penitenciário e tem que dar um parecer. Quando o presidente da República dá esse decreto e ele se encaixa a pessoa, o advogado dela, a pessoa, junta o decreto do presidente no processo e a partir do momento que ele juntou aquele decreto no processo e esse decreto do indulto ou da graça se aplica a ele, o juiz tem que decretar na hora a extinção da punibilidade. Acabou o seu processo aqui. É a finalização do processo. Tá? O requerente deve anexar o que eu falei com vocês. Nos autos, cópia do decreto presidencial, que concedeu o perdão, e o juiz irá declarar extinta a punibilidade. Agora, pode existir, gente, graça parcial ou indulto parcial. Aí você vai extinguir a punibilidade só naquela parte. Então, algumas pessoas, igual vocês falaram, no indulto de Natal a pessoa sai e volta depois. Não, porque existe graça em indulto parcial. Não pegou toda a sentença do cara, não pegou toda a parte do apenado, não pegou todo... Aí não, você extingue a punibilidade só daquela parte que o decreto presidencial pega, daquela parte que o indulto ou a graça vão atingir, né? Que aí é o parcial. Mas a regra é que seja geral e pegue toda a pena. Só umas pequenas observações sobre a graça. A maior parte da doutrina entende que a graça não existe mais. A Constituição nem fala dela separada. Por quê? Porque começou a existir o indulto individual. Então a graça não faz mais sentido. Ou é indulto coletivo ou é indulto individual. Mas tem uma parte pequena da doutrina que entende que existem os dois. Olha só, como a Maria Helena Diniz. A graça é o perdão concedido pelo presidente da República, favorecendo um condenado por crime comum contra a invenção, extinguindo-lhe ou diminuindo-lhe a pena imposta. Tem-se o perdão, se a graça for individual, e o indulto se coletivo. Então, o que entende uma parte da doutrina? Se for individual, graça. Se for coletivo, indulto. Mas, como existe indulto também individual, outra parte da doutrina fala a graça não existe mais. Né? Não faz sentido mais a graça se o indulto pode ser individual ou coletivo. Só uma discussãozinha doutrinária para vocês aí. E, por fim, cuidado. Insuscetíveis de graça, indulto ou anistia. Crime hediondo, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Está no artigo 2, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos. Eles são insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Não podem ter graça, indulto ou anistia quem comete esses crimes. Todos os rolos de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Pela retroatividade da lei que não mais considere o fato criminoso. Aqui sim nós temos o abolitio crimes. Aqui sim nós temos, né, a abolição do crime. Ninguém pode ser punido por fato... Aí, artigo 2º do Código Penal, a gente já estudou. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E o parágrafo 1 diz o seguinte: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que é esse inciso 3º, gente, da extinção da punibilidade? É o abolitio crimes. Saiu uma lei, como saiu a lei do adultério, a lei 11.106 de 2005, revogou o adultério. Todo mundo aí que estava casado até 2005, você pode ser um criminoso, hein, gente? Ei, cuidado, hein? Tô vendo vocês pensando aí, nossa, eu estava casado em 2005, Então, todo mundo que estava casado em 2005 pode ter cometido crime de adultério. Enfim, o que acontece? Não é mais crime. Gente, todo mundo que estava sendo investigado por adultério, processado por adultério, que estava respondendo pena por adultério, embora o crime de adultério era de 3 a 6 meses, né? Mas respondendo pena por adultério, todo mundo, na hora, acabou, cessou tudo, extinguiu a punibilidade. A polícia arquivou todas as investigações,
O judiciário arquivou todos os processos e todo mundo foi colocado em liberdade ou finalizado as penas restritivas de direito, tudo, acabou tudo. Abolite o crime não existe mais. Extinção da punidade pode ocorrer mesmo após o trânsito em julgado a sentença, como eu disse aqui. A pessoa já estava condenada, já estava na cela lá, respondendo pelo crime. Então a pessoa está na cela respondendo por homicídio. Sai uma lei falando homicídio não é mais crime. Pois não. Pode falar. Fabrício? Esse artigo 84 aí, tá falando aqui no vadimento, que a fim das penas. Desculpa, qual artigo que você está falando? Código Penal, artigo 84, tá falando sobre a soma das penas. Tá falando sobre o indício de Natal, não. Não, calma. Eu não ouvi qual artigo que você está falando. Artigo 84 do Código Penal. 84? É. Por que você está olhando o artigo 84? Mostrou aí no slide. Artigo 107 que nós estamos falando, extinção da punibilidade. Estou mostrando no artigo aí, no slide, artigo 84. Ó, tem o artigo 48 da Constituição, que é anistia. Vamos lá. Artigo 84 da Constituição, que é graça e indulto. Ok. Depois, nós partimos para observações sobre a graça, né? O artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. E agora nós estamos no abolitio criminis, que é o artigo 2º do Código Penal. Não entendi de onde você tirou o artigo 84. Tá? Ele tem confundido o Código Penal com a Constituição. Pode ser, mas a Constituição é o artigo 84 da Constituição. Pode ser isso aqui mesmo, ó. Ele confundiu aqui, ó, na hora da gente falar do indulto e da graça, ó. Artigo 84, inciso 12. É da Constituição Federal. É da Constituição, não é do Código Penal, não, né? Não. Eu vou alterar aqui, vou pôr Constituição. Porque aqui, ó, tá vendo? Anistia, ó, Constituição Federal, artigo 48. E na hora de pôr graça e indulto, eu esqueci de pôr Constituição. Eu vou colocar aqui antes de mandar para vocês, tá? Vou consertar. Mas é da Constituição. Porque o artigo 48 da Constituição fala que são os poderes do Congresso Nacional. E o artigo 84 da Constituição fala que são os poderes do presidente. E um deles é conceder graça e indulto, que é o inciso 12. Por isso que está aqui. Bom, vamos lá. Então, a gente está falando do abolitio criminis, quando tem o adultério. Perdão, como foi que aconteceu com o adultério, tá? Extinção da punibilidade. Só tomem cuidado com uma coisa, gente. Pode haver revogação formal da lei sem ocorrer abolitio criminis. Quer ver um exemplo? Quando eu estudei direito penal, isso tem muito tempo, a gente aprendia que estupro é pênis mais vagina. Porque a única forma de estupro que existia era essa, tá? Era conjunção carnal. Então, o professor de direito penal dava aula desse jeito. Ele falava, gente, o que é estupro? Os alunos gritavam, pênis mais vagina. Era isso. Com a nova lei, e o restante era atentado violento ao pudor. A nova lei veio e tirou o atentado violento ao pudor. Não existe mais. Ele não existe. Mas todo o atentado violento ao pudor foi abarcado pelo estupro. Então, as coisas que eram consideradas atentado violento ao pudor, agora são estupro. Antigamente, você não podia estuprar um homem, por exemplo. Um homem não podia ser estuprado. Agora pode. Entende? Porque tudo que antigamente era atentado violento ao pudor foi abarcado pelo estupro. Então, deixou de existir o atentado violento ao pudor? Deixou. Mas deixou de ser crime aquelas condutas? Não, porque aquelas condutas foram abarcadas pelo estupro. A diferença é, se a pena for menor, você vai aplicar, se o crime aconteceu antes da mudança, você aplica a lei antiga, o atentado violento ao pudor. Se a pena de estupro for menor que o atentado violento, né, você aplica a do estupro. Né? Isso aí é a lei mais favorável. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não aconteceu aqui abolitio criminis. Embora tenha deixado de existir o atentado violento ao pudor, ainda a atitude da pessoa ainda enquadra como um crime. Qual crime agora? De estupro. Então tomem cuidado com isso. Pela prescrição, decadência ou perempção. A prescrição nós vamos estudar na próxima aula. Nós vamos pegar a próxima aula para estudar a prescrição. Tá? Decadência. Perda do direito de propor, mediante queixa, ação penal privada ou de oferecer representação nos crimes de ação penal pública condicionada em virtude do decurso do prazo. Professor, eu não entendi nada. Eu sei, eu vou explicar. Vejam bem.
é uma parte muito processual, não é especificamente nossa matéria, mas está no Código Penal isso aqui, né? O artigo é do Código Penal, embora ele remeta a uma parte processual. Então, eu vou explicar para vocês. Nós temos 3 tipos de ação penal. Ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública incondicionada. Tá? 90% dos crimes são de ação penal pública incondicionada, que é o que? O Ministério Público pode agir. Roubo, o Ministério Público vai lá e processa e denuncia o cara e acabou. A polícia indicia, o Ministério Público denuncia e acabou. Roubo, furto, homicídio, tudo isso. Existem alguns crimes, normalmente os mais leves, que são de ação privada. O Ministério Público não entra. Lembra que a gente estudou, vocês estudaram a última ratio, que é o direito penal? Os crimes de ação privada, eles são quase uma exceção da última ratio. O direito penal fala, olha, eu vou considerar isso aqui crime, mas eu não vou pôr o Ministério Público em ação aqui não. Você que contrate um advogado e processa essa pessoa criminalmente. São pouquíssimos crimes. Ação penal privada. E tem alguns crimes de ação penal pública, mas condicionada a uma representação da vítima. Esses crimes normalmente são os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Por quê? Porque muitas vezes, gente, pensa só uma coisa comigo. Vamos supor que o Agamenon chamou o Robert de feio. Chamou ele, falou que ele é feio, que ele é horroroso. Cometeu um crime, né, contra a honra subjetiva do Robert. Ok. Aí, entre a gente aqui, o Robert está assim, eu vou representar contra ele, não estou nem aí. Sai fora, eu vou representar. Ele vai lá, oferece uma representação, e quando ele representa, o Ministério Público, opa, a vítima representou, agora sai vítima, deixa comigo. Eu mato no peito aqui. O Ministério Público vai denunciar e vai entrar contra o Agamenon. Tudo bem. Agora vamos pensar uma coisa, gente. Vamos pensar que o Robert é uma pessoa extremamente famosa, extremamente conhecida. O Agamenon vai e faz algo assim. Você imagina o furdúncio que não vai dar? O Robert ia ter uma delegacia de polícia. Todo mundo vai começar a filmar. Meu Deus, o que o famoso Robert está fazendo na delegacia? O que aconteceu? O que não aconteceu? E aí ninguém sabia daquele caso. Todo mundo vai ficar sabendo, vai sair em todos os jornais. Claro que alguns artistas gostam disso, né? Outros não. O que eu quero dizer, por que existem esses crimes condicionados à representação? Porque, às vezes, o processo é mais gravoso para a vítima do que o crime em si. Às vezes, é pior para o Robert representar contra o Agamenon do que ele deixar para lá. Por isso que tem essa chance dele representar ou não. Então, por isso que nós temos esses 3 tipos de crime. A grande maioria, por quê? Porque ofende toda a sociedade, são os crimes incondicionados. Aconteceu o crime, o Ministério Público já vai em cima, a polícia já investiga, acabou. A polícia investiga, indicia, o Ministério Público denuncia. Agora, tem alguns crimes que são condicionados. A vítima precisa representar. Eu, Fernando Batista e tal, represento contra a pessoa tal que me ofendeu. Aí sim. Quando eu represento, o Ministério Público vai lá e pode agir. E tem os crimes, que são menores ainda, que são de ação penal privada, que é mediante queixa. Eu tenho que fazer uma queixa de crime contra a pessoa e eu tenho que ter um advogado, e o advogado que vai processar ela, não é o promotor de justiça. Tá? O que é a decadência? É quando eu perco o prazo para começar esse processo. Normalmente é de 6 meses. Então, como eu falei, vocês não ocorre decadência nos crimes de ação penal pública incondicionada, que é quando o promotor que tem que agir. Mas nesses aqui ocorre a decadência, que é o seguinte: olha, eu tenho 6 meses para representar contra o Agamenon, que falou que eu roubei um banco no ano passado. Calúnia. Ele me imputou um fato criminoso. Calúnia. O Agamenon falou que eu roubei um banco no passado. Eu descobri que ele falou, porque tem que ser de 6 meses de quando você descobriu que a pessoa fez isso. Descobriu quem é o autor. O Agamenon falou que eu roubei esse banco tem 1 mês. Então, eu descobri que foi ele, tem 1 mês, perdão. Então, eu tenho mais 5 meses para representar contra ele. Se eu não representar, acontece a decadência. A decadência não é a perda do direito, gente. Não é a perda do direito em si. É a perda do direito de propor ação. Então, o Agamenon continua tendo cometido um crime contra mim. O Agamenon continua, né, eu continuo sendo vítima daquele crime, mas eu não posso mais propor ação. O Ministério Público vai dizer, olha, realmente parece que o Agamenon cometeu um crime contra você, ele falou que você roubou um banco, isso é calúnia. Mas você teve 6 meses e você não representou. A gente não pode fazer nada. O crime está aí, mas decaiu o seu prazo. Isso é a decadência. Tá? No artigo 103 do Código Penal diz, em regra, prazo de 6 meses contado do dia que veio a saber quem é o autor do crime. É regra, mas pode existir na lei outros prazos. Você tem 3 meses para representar, 5 meses, 7 meses, 8 meses. Mas a regra são 6 meses. Isso é a decadência. Vocês vão estudar de novo, é um tema de processo penal,
mas ele trouxe aqui no código que é uma extinção de punibilidade. Então, como está no Código Penal, está na nossa matéria. Tá? Então, a decadência. Prescrição nós vamos falar na próxima aula. E a perempção, professor? A perempção é o seguinte: sanção processual imposta ao querelante omisso, conforme artigo 60 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Gente, quando nós temos uma ação penal privada, você não tem autor e vítima, você não tem réu e vítima, você tem querelante e querelado. É um termo processual, querelante e querelado. Só daqui ter falado que é imposta ao querelante, nós estamos diante de uma ação penal privada. Não temos Ministério Público aqui. É o autor, numa ação penal privada, do querelante, que, com o advogado, apresenta a queixa dele, beleza. Ele tem aquele prazo de 6 meses que a gente viu. Ok. E se ele entrou com esse prazo de 6 meses, mas ele perdeu outros prazos lá dentro? Então, o primeiro, a decadência é para propor ação. A perempção é no decurso do processo. Olha só o que diz o artigo 60. Quando iniciada esta, então já começou a ação, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias. O juiz manda: Agamenon, você apresentou uma queixa contra o Fernando e tal, ok. Eu preciso que você apresente o nome de 2 testemunhas para mim que fizeram isso. E o Agamenon demora mais de 30 dias para fazer isso. O processo fica parado por culpa dele. O juiz decreta a perempção e extingue a punibilidade. A minha, no caso. 2, quando falecendo o querelante, então o Agamenon, que entrou com ação contra mim, ele faleceu, ou ficou incapaz, por algum motivo. Não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto do artigo 36. O artigo 36, aí também estamos no Código de Processo Penal, ele vai dizer as pessoas que podem representar a outra. Porque aqui nós estamos falando, gente, da vítima falecer, não do autor. O autor a gente sabe que extingue a punibilidade. Se a vítima falece, quem pode continuar no processo? Vai continuar, aí temos uma ordem, tá? O cônjuge, depois os ascendentes, descendentes, em linha reta. É isso que está falando no artigo 36. Então, o inciso 2 fala o seguinte: o querelante, a vítima, né, na ação privada, ele faleceu ou ficou incapaz, se outra pessoa, a que vai assumir ali aquele procedimento no lugar dela, não se apresentar em 60 dias, acontece a perempção. O juiz vai extinguir a ação, extinguir a punibilidade do autor. Quando o querelante deixa de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixe de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Totalmente técnico isso aqui. É o que a gente chama de contumácia. O autor deixa de comparecer. Então o juiz fala assim: autor, ação penal, nós vamos ter uma audiência dia tal. O autor, a vítima, aqui quando eu falo autor, a vítima, tá? O querelante. Ele não vai e ele deixa de justificar. O juiz vai dar contumácia, extingue, dá a perempção. Ou então, no final, na última, né, alegações finais, que é a última peça processual, desse caso aqui de uma ação privada, ele deixa de pedir a condenação do cara. O juiz fala: não, peraí, você passou todo o processo contra esse cara, você entrou com ação penal privada contra ele, e nas suas alegações finais você não manda eu condenar ele? Não, está extinto por perempção. E acabou. Se você não quer condenar a punibilidade dele, por que eu vou punir ele? Tá? E, por fim, quando sendo querelante pessoa jurídica, esta se extingue sem deixar sucessor. Nós já vimos, quando nós temos a vítima, né, de ação penal privada, quando é pessoa jurídica, ela pode se extinguir, mas ela pode deixar os sucessores, principalmente para questões processuais. Se ela não fizer isso, vai sofrer a perempção e vai ter a extinção da punibilidade. Tá? Isso é a perempção. Então, lembre-se, a perempção é durante, no decorrer do processo. Tá? Enquanto a decadência é você não começar o processo. São questões processuais, vocês vão ver isso aqui tudo detalhadamente no processo penal, mas está aqui de extinção da punibilidade, você tem que saber. Lembrando, prescrição nós vamos falar na próxima aula. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, continuando na ação privada. O que é renúncia? Ato voluntário do ofendido, desistindo de propor ação privada. Então, gente, se ele deixar o tempo passar, ele vai sofrer a decadência. Mas ele pode renunciar. Então, assim, olha só. Eu tenho 6 meses numa ação penal privada contra o Agamenon. Eu deixo passar esses 6 meses. Ok, decadência. Mas eu falo assim, poxa, o Agamenon é meu amigo, eu sei que ele vacilou, mas eu não quero que ele fique com essa preocupação que eu possa entrar com ação contra ele nos próximos 6 meses. Eu vou fazer por escrito aqui uma renúncia. Renuncie o meu direito de propor ação contra o Agamenon, para ele ficar tranquilo, para ele não ter que ficar pensando, nossa, vou ter que ficar 6 meses preocupado para ele entrar com essa ação. Então, pode acontecer a renúncia, tá? E ela pode ser tácita. Eu posso fazer uma renúncia, pode ser expressa, eu posso fazer uma renúncia, ou eu posso tomar atitudes que eu não estou renunciando em si, mas as atitudes tomadas pelo autor, pela vítima no caso,
mostram que ele não vai, que ele está renunciando ao direito, né? Olha só, tomem cuidado com isso aqui. No concurso de pessoas, a renúncia se estende a todos. Então, se eu tenho uma ação penal privada que eu posso mover contra o Agamenon, o Robert e a Francisca, se eu falo assim, não, estou renunciando ao meu direito de promover ação penal privada por esse fato contra o Agamenon, vai aproveitar o Robert e a Francisca. Se os três cometeram aquele crime privado, ação penal privada contra mim, e eu renunciar contra um deles, eu estou renunciando contra os três. Tá? Os três aproveitam. Os três autores aproveitam. No continuação, é o perdão aceito. Olha só. Ato voluntário do ofendido para obstar o prosseguimento da ação penal privada. É a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio da perempção e da decadência. Aqui já começou o processo. Na renúncia, eu renuncio meu direito de entrar com a ação. No perdão, o processo começou e eu perdoo. Eu falo, Agamenon, no meio do processo eu falo, eu vou te perdoar por isso que você fez a mim, por essa ação privada, por esse crime que você cometeu, eu estou te perdoando. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Fala que a extinção da punidade fala que é pela renúncia, né? Ou pelo perdão, o que está escrito ali? Pelo perdão o quê? O que está escrito lá em cima? Perdão? Ato voluntário? Não, olha só. Renúncia do direito de queixa ou pelo perdão o quê? Aceito. Gente, por que perdão aceito? Porque é um ato bilateral. Tomem cuidado com isso. O perdão para extinguir a punibilidade, eles têm que ser aceito. Por quê? Porque eu estou processando o Agamenon numa ação penal privada. Estou processando ele criminalmente. O Agamenon vem e fala assim comigo. Eu falo assim, Agamenon, vou te perdoar. O Agamenon fala, não, eu não quero seu perdão, não. Eu quero provar que eu tô certo e que você entrou com essa ação errada contra mim, depois eu vou te processar civilmente. Você vai ter que me pagar todos esses danos que você tá me causando. Então, depois que eu entrar com a ação contra o Agamenon, eu posso renunciar ao meu direito de entrar com a ação. Ok. Mas se eu entrei com a ação contra o Agamenon, se eu perdoar ele, ele tem que aceitar esse perdão. Por isso que o que extingue a punibilidade é o perdão aceito. Porque ele pode não aceitar esse perdão. Ele pode falar, não aceito, eu que vou provar que você está errado. Tá? Então, o que extingue é o perdão aceito. Tomem cuidado. Deve ser exercido após a propositura da ação penal privada, mas antes do trânsito julgado. Né? Se a pessoa já foi condenada, não faz sentido eu perdoar ela mais. Então, esse perdão é só até o trânsito em julgado. Só até o final da ação. Concurso de pessoas, autores. Se conceder perdão a qualquer um dos autores, se estenderá aos demais. Mesma coisa. Se eu perdoar, cometer um crime contra mim, Agamenon, Robert e Francisca. Eu perdoei o Robert, o Agamenon e a Francisca automaticamente estão perdoados também. Os três estão perdoados. Agora, se o concurso é das vítimas, não, né? Então, vamos supor, eu cometi um crime contra o Agamenon, contra o Robert e contra a Francisca. A Francisca me perdoou, mas o Robert e o Agamenon não. Então, ela só sai da ação e eu continuo respondendo contra o Robert e o Agamenon. Então, se é uma vítima e vários autores, se a vítima perdoa um dos autores, ela perdoa todos. Agora, se são várias vítimas, se uma vítima perdoa e as outras não, o procedimento continua em relação às outras vítimas que não perdoaram. Tá? Penúltimo, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. O que é retratação, gente? É o ato de retirar o que foi dito. Quem é casado aí, os homens todos sabem o que é retratação. É o que você faz todos os dias quando você chega em casa. Você pede desculpa pelo que você está certo, pelo que você está errado, pelo que você pensou. É isso, retratação é isso. Então, retratação é o ato de retirar o que foi dito. Quando se tratar de ato pessoal, a retratação de um dos querelados não aproveita os demais. Vamos lá. Tomem cuidado com isso, que é uma questãozinha chata. De novo. O Agamenon e o Robert cometemos um crime contra a Francisca. Nós três. Ela está processando os três, ação penal privada. Tá? Eu vou e me retrato. Falo, Francisca, eu queria te pedir perdão pelo que eu falei de você e tal. Estou me retratando. Se eu conseguir separar só a minha parte, né, naquele procedimento, que é diferente da do Robert e do Agamenon, aí sim, não aproveita eles. Ela pode me perdoar, né? Eu posso me retratar e ok, o juiz considerar a extinção da minha punibilidade, se ela aceitar essa retratação, e vocês dois continuarem. Agora, se nós fizermos um ato juntos, três, que não tem como ter algo só pessoal, que o ato dos três se mistura, aí não. Aí, se um se retratar, aproveita os demais.
Então, tomem cuidado com isso. Se o ato é separado, você conseguir pessoalmente individualizar, só aproveita quem retratou. Se o ato das pessoas se mistura no crime, aí não tem como. Se retratar de um, os outros todos aproveitam. Quais crimes são aceitos retratação? Só nesses aqui, gente. Calúnia, difamação, falso testemunho ou falsa perícia. Então, a autoridade ali que a pessoa cometeu o falso testemunho, ela pode se retratar, pedir desculpa, e aí está extinta a punibilidade dela. A pessoa que praticou uma falsa perícia pode falar, olha, minha perícia foi falsa, deu errado, eu passei o resultado errado, pode se retratar. E a pessoa que causou calúnia ou difamação. Então, eu falei, o Robert roubou um banco no ano passado. Ô, Robert, eu queria me retratar, queria me desculpar, eu falei que você fez isso, mas é mentira e tal. Eu queria me retratar com você. Observação. Olha que interessante isso, porque isso foi acrescentado há pouco tempo. É o parágrafo único do artigo 143. Nos casos em que o querelado tenha praticado calúnia ou a difamação, utilizando-se de meio de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, o Agamenon pegou o carro de som aqui no bairro que a gente mora e saiu falando que eu roubei um banco no passado. Calúnia, né? Tá me imputando um ato criminoso, mentiroso. E ele saiu no carro de som falando, Fernando roubou um banco no passado, Fernando... Né? Época de política isso acontece muito. Ele sai falando aqui no bairro inteiro. Eu posso, gente, escolher, se ele quiser se retratar, que ele se retrate no mesmo meio. Não é só ele virar para mim pedir desculpa e no processo ele se retratar. Não. Eu posso falar assim, não. Você vai ter que se retratar no carro de som, no mesmo tempo que você gastou passando, falando de mim, você vai ter que se retratar nesse tempo aí. Tá? Por que eu posso escolher, gente? Se assim desejar o ofendido. Foi muito inteligente a lei fazendo isso. Como eu disse para vocês, às vezes é pior. Às vezes eu falo, nossa Deus, Agamenon, o dia que você fez isso foi um dia que não tinha ninguém, estava todo mundo viajando, ninguém ouviu, que ótimo. Eu não quero que ele faça de novo, mesmo que seja se retratando. Porque às vezes as pessoas nem ouviram aquilo direito que ele falou, e quando ele fosse retratar, as pessoas vão falar, olha só o que o cara está falando do Fernando. Então, eu posso desejar, não, eu quero que ele se retrate só no processo. Não quero que ele se retrate no mesmo ambiente. Agora, pode ser que eu fale, não, agora você vai ter que fazer do mesmo jeito. Isso foi colocado, gente, muito por causa de jornais, revistas, né, que difamavam as pessoas, que caluniavam as pessoas, depois pedia desculpa ali no processo e acabou. Não. Jornal Nacional, você caluniou alguém, se for provado e você quiser se retratar, a pessoa tem um direito do mesmo tempo, no mesmo jornal, você vai ter que se retratar ali, né, no mesmo meio de comunicação que praticou a ofensa. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Esse é o mais, vamos por assim, que as pessoas mais confundem. O que é o perdão judicial? Na possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena, deixar de aplicar a sanção penal ao autor do crime, se evidenciadas certas circunstâncias. O pai está sendo ameaçado. Tá? O pai está sendo ameaçado. Aí ele está sendo muito ameaçado, ele faz o quê? Ele coloca uma cerca elétrica em volta do muro, e fica ali com a arma esperando. E fala com o filho dele de 16 anos, filho, não sai de casa. Né? Tá perigoso, o papai tá sendo ameaçado, não sai de casa. O filho dele de 16 anos, como todo bom adolescente de 16 anos, sai escondido de casa e volta. Quando ele volta, ele fala, vou pular o muro, eu sou muito esperto. O pai dele vê ele pulando o muro e dá um tiro na cabeça dele. Bom, vamos lá. Se for considerado ali legítima defesa putativa, por exemplo, né, excludente de ilicitude, beleza, não é crime. Se não for crime, não tem perdão judicial. Tudo bem. Mas vamos supor que o juiz falou assim, não. Tinha como ele saber que era o filho dele. Ele foi imprudente. Esse pai que deu um tiro foi imprudente. Tinha como ele perguntar quem era. A pessoa demorou a pular o muro. Ela não chegou já pulando. Ele não gritou pra ela parar nem nada disso. Vamos supor que o juiz considerou ele imprudente. Nesse caso, o juiz vai condenar ele por homicídio, né, culposo. Né? Nesse caso, culposo em relação ao filho dele, claro. Mas que ele tem a intenção de atirar e tudo, mas em relação ao filho dele é homicídio culposo. Que seja. Só que a perda do filho é tão grave, é tão forte, que o juiz fala assim, você já teve sua pena. Entendeu? Eu vou te conceder o perdão judicial. Você está condenado por homicídio e eu estou te concedendo o perdão judicial. Quer ver quando isso acontece muito, gente? Quando a mãe rola em cima da criança, do bebezinho. A mãe deixa o bebezinho e acaba dormindo junto com eles, tão cansada que ela tá, e rola em cima dele, mata o bebê asfixiado. Isso acontece demais. O que aconteceu aí, gente? Claro, caso de homicídio. Homicídio culposo, né? Imprudência, perícia ou negligência. Pois não. Você relatando essa situação aí, eu lembrei desses casos que acontecem aqui no Brasil, geralmente 2, 3 vezes por ano, de mãe e pai também que esquece os filhos dentro do carro
e às vezes o filho morre por asfixia mecânica. Exatamente. Então, a gente considera isso aí um homicídio culposo, claro. Ele foi totalmente, né, imprudente ou negligente, nesse caso, né, com o filho dele, né, esses atos assim. É um homicídio culposo. Só que muitas vezes, dependendo do caso, ao final o juiz fala, olha, você está condenado. Mas a dor de perder seu filho, pior, a dor de ter matado o seu próprio filho, ela é tão maior que qualquer pena que eu posso considerar. Para que eu vou te colocar na cadeia 3, 4, 5 anos se a dor que você está sofrendo aí é pior do que qualquer cadeia? Então, eu te concedo o perdão judicial. Tá? Isso é o perdão judicial, concedido pelo juiz. Só tomem cuidado, porque o que acontece? Olha como é que é complicadinho. Teve a extinção da punibilidade, porque está aqui no inciso 9. Então, o perdão judicial, por mais que muita gente não concorde, extingue a punibilidade. Porque para alguns, o que a pessoa pensa? Poxa, o cara foi condenado, tá? Ele teve o perdão judicial. O que vai acontecer? Ele só não vai cumprir pena. Ele vai ter todos os outros atos jurídicos, né? Ele vai ser reincidente, porque ele foi condenado, ele vai ser reincidente, né? Se ele cometeu outro crime e tal, tudo. Não. Vejam bem, extinção da punibilidade. Perdão judicial extingue a punibilidade. Tá? A pessoa não pode ser condenada e aquilo não pode ser usado mais para ela por nada. Extinguiu a punibilidade. Vou dar um caso para vocês, que é o que a gente acabou de falar. Artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Artigo 140, parágrafo 1º, o juiz poderá deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então, uma pessoa injuriou a outra, mas o juiz percebeu, o juiz vai falar, não, você está condenado, você realmente injuriou ele. Mas ele foi tão reprovável a atitude dele de te provocar, que eu vou te dar um perdão judicial pela injúria que você causou. Tá? Mas estão vários, gente. O Código Penal é cheio de exemplos. Trouxe alguns para vocês. Artigo 180, que é o crime de receptação. Então, parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 3º, que é quando a pessoa comprou pelo valor parecido que era e tal, não tinha essa noção, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Olha, você realmente cometeu receptação, você comprou um produto que era advindo de roubo e tal, mas você não sabia se era primário e o valor que você comprou é muito próximo do valor real, então eu vou deixar de aplicar a pena para você nesse fato. Artigo 249, parágrafo 2º. No caso de restituição de menor ou interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Isso é o rapto, né, de menores. Quando que o juiz faz isso aqui? Às vezes, em relação aos pais. Um pai vem, eu já vou deixar você falando, Antônio, só um segundo. Um pai vem, ele vai, rapta o menor, o filho dele, e depois ele devolve. Ele devolve o menino sem privação, sem maus tratos, sem nada. E fala, juiz, eu só raptei meu filho porque a mãe não estava deixando eu ver. A mãe não estava deixando eu ter acesso à criança e tal. Em algumas situações, o juiz pode falar, opa, então eu não vou te condenar pelo crime de rapto de menores. Por quê? Porque por causa do parágrafo 2º. Perdão judicial. Você está condenado, você cometeu o crime, mas eu vou te conceder o perdão judicial. Pode falar, Antônio. Antônio levantou o braço. Ué. Tá aí, Antônio? Antônio Carlos? Aqui mostra que você levantou o braço, mas você não tá aí. Qualquer coisa manda no chat, tá, Antônio? O chat tá funcionando. Sua voz não tá saindo aqui para mim. Vamos lá. Vou continuar, Antônio. Se precisar falar, pode me interromper. Até porque acabou. Então, gente, eu falei que ele era o mais complicadinho, por isso que eu pus ele por último aqui, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Na próxima aula, a gente vai ver a prescrição, que é a que faltou aqui, ó. A prescrição tá aqui, ó. Inciso 4º, pela prescrição, decadência ou percepção. A gente viu decadência e percepção, mas não vimos a prescrição. A gente vai ver ela na próxima aula, porque ela é bem mais complicadinha, tá? Então, a aula hoje foi mais técnica. Vou parar a gravação aqui para não ficar longo. A aula hoje... Eita, deixa eu ver minha câmera. A aula hoje foi uma aula